Fala pessoal, tá aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre a contratação do Sheffield United, né? O Lys Musseva, novo jogador do Sheffield United. Contratação mais cara da história do clube, 10 milhões de libras. Quero comentar um pouquinho, bem rapidamente, sobre essa contratação e falar um pouco sobre as expectativas, né? As outras contratações, até boas contratações para a realidade do Sheffield United, né, que os Blades vêm fazendo para essa temporada de primeira divisão. A gente sabe que, assim, a transição é sempre muito complicada, são poucos times que conseguem de fato permanecer na primeira divisão e se... Como é que eu posso dizer? Se tornarem times de Premier League de fato. A transição é muito difícil. O Wolverhampton conseguiu fazer isso, né, mas tem muitos times que conseguem permanecer, por exemplo, uma temporada e na outra não conseguem. Por exemplo, o Huddersfield, né, o Brighton quase voltou também essa temporada. Então essa transição é sempre muito difícil. E o Sheffield United parece estar se preparando para novamente voltar a ser um time de primeira divisão. O Sheffield United é um time muito tradicional, bem verdade que não é um time tão tradicional de frequentar a Premier League, se a gente pensa na era moderna no campeonato inglês. Passou muito tempo jogando terceira divisão, segunda divisão também. Enfim, foi um time que viveu maus bocados. Aliás, os dois times de Sheffield vivem maus bocados, né? Tanto o Sheffield Wednesday quanto o Sheffield United, né? E agora que o Sheffield United está de volta à primeira divisão, eles querem fazer de tudo para permanecer. E isso passa por novas contratações, e principalmente uma sequência de trabalho no quesito de organização tática, né? E talvez a renovação do Chris Wilder mostre que o time de fato está levando a sério isso. O time quer se estabelecer como um time de primeira divisão, né, com um trabalho bem consolidado com o Chris Wilder, pautado numa defesa muito sólida, né, e tem tudo para dar certo, né, um trabalho que já vem de um tempo até com uma ideia bem consolidada, e o Sheffield United tem tudo aí para conseguir permanecer nessa primeira temporada, principalmente quando a gente vê os jogadores que eles contrataram, né. Se a gente for pegar o elenco que subiu, tem até peças interessantes, mas é muito pouco para a Premier League. Então os reforços mostram que de fato o Sheffield United quer se estabelecer como um time de primeira divisão. Primeiramente tem que permanecer, né? O desafio da primeira temporada deve ser esse. E em sequência, né? E como consequência se estabelecer, se definir como um time que joga a primeira divisão inglesa. Vai ser muito interessante voltar a ver os Blades jogando na elite do futebol inglês. Então falando um pouquinho do Lys Musseva, jogador que chega até com boas expectativas para jogar no Bournemouth, mas nunca conseguiu nem ser um titular, muito menos um reserva imediato. Aliás, não conseguiu nem ser um reserva imediato, muito menos um titular nessa dupla de ataque, né, com Callum Wilson e Joshua King. Geralmente no 3-5-2, às vezes no 3-4-3, com o Callum Wilson sendo esse homem que em diversos momentos sendo mais lançado ao ataque, e o Joshua King formando ali mais como um segundo atacante, né? Um cara mais de movimentação, um pouco mais de qualidade técnica com a bola do que o Callum Wilson, em alguns momentos até jogando como um ponta pela direita. O Lys Musseva não conseguiu fazer parte desse rodízio. Bem verdade que a grande maior parte dos jogos que ele entrava, ele era como um reserva. Ele não teve tantas oportunidades começando os jogos como titular. Então isso é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. Mas quando foi chamado ao dever para jogar pelo Bournemouth, nunca conseguiu entregar aquilo que esperava, né? Mesmo os jogos de Copa ele não era sempre titular. E mesmo assim não entregou tanto assim. Então, realmente foi um jogador que decepcionou um pouco, né? Chegou até com boas expectativas, como eu falei, para a equipe do Bournemouth. Mas, né, viu o crescimento de outros jogadores, como por exemplo Callum Wilson e o Joshua King. Que, né, o Joshua King o Callum Wilson já era um jogador importante, o Joshua King também um pouco menos. Eles cresceram muito nessas temporadas em que o Bournemouth se consolidou como time de primeira divisão. E o Lys Musseva não conseguiu também fazer parte desse rodízio. Em diversos momentos que o Callum Wilson se machuca, o Joshua King vira um homem de referência, né? E eles preferem, o Ed Howe até prefere jogar às vezes com a Jordan Ibe pelo lado direito e o Ryan Fraser pelo lado esquerdo. Agora até o David Brooks, e o Lys Musseva não conseguiu fazer parte do time titular, mas pode ser uma alternativa interessante num cara para ser lançado em velocidade num ataque do Sheffield United, que tem dois homens que não são de velocidade, né? O Billy Sharp, que é um matador, um camisa 9 clássico inglês, que é de colocar a bola para dentro, um homem de dentro da área mesmo, até tem boa qualidade técnica para conseguir escorar uma bola, enfim, mas não é dos melhores qualidades dele com a bola no pé, não é. Ele não tem essa característica, é um jogador mais de botar a bola para rede, né? Tem até boas passagens em equipes. É mais um ídolo do Sheffield United, mas teve até algumas boas passagens nas divisões inferiores da Inglaterra. Tem o David McGoldrick, que faz essa dupla com o Billy Sharp, é um cara mais técnico, até pode voltar para trabalhar como um meia atrás da referência, um segundo atacante também, jogador de melhor qualidade no passe, bom jogador, é um dos bons atacantes dessa equipe do Sheffield United. Tem o Leon Clark também,
também é um jogador que faz parte desse rodízio, mas é um reserva. Também tem mais qualidade de definição, né? Também tem força física, enfim. Mas Billy Sharp e Dave McGoldrick é a dupla titular. Se a gente pensa no miolo de meio campo, a gente tem o John Fleck e Oliver Norwich, jogadores também que nunca se destacaram na elite do futebol inglês, mas que fizeram uma ótima temporada com a camisa do Sheffield United na segunda divisão, controlando esse meio campo desse 3-5-2, que o time em diversos momentos tinha posse de bola. E eles faziam muito bem essa função de ter a bola e distribuir para os homens de frente. Eles faziam muito bem isso, foram um dos destaques da equipe, sim. A gente pode pensar no Mark Duffy, que é um winger, jogador que se destacou nas divisões, principalmente na terceira divisão inglesa, jogando como jogador de lado, de ataque pelos lados. Né? Cresceu muito jogando como um terceiro meio-campista pelo lado direito nessa temporada no Sheffield United. Foi um dos bons destaques da equipe. Né? A gente pensa num trio de zaga muito sólido, talvez tenha sido a melhor faixa de campo do Sheffield United, foi a melhor defesa da segunda divisão inglesa. Ele levou apenas 41 gols, né? Uma defesa muito sólida, né? Com Chris Bashan, John Negan e Jack O'Connell. Então foram 3 jogadores muito interessantes, até o George Baldock participando em alguns momentos também, o Richard Stearman, que é um jogador mais experiente nessa rodagem desses 3 zagueiros, mas um trio bem estabelecido. Foi um dos pontos positivos de Sheffield United. E foi interessante que o Sheffield United, vindo para a Premier League, se reforçou em todas as posições possíveis. Como eu falei, contratou o Liz Moussé, que é um homem para representar uma alternativa no ataque do Sheffield United como um cara de mais velocidade para ser lançado em diversos momentos. Contratou o Ravel Morrison, você lembra do Ravel Morrison? Jogou no United, jogou no West Ham, estava na Suécia, já jogou no México, nos Estados Unidos, na Itália. Né? Um cara com uma carreira que rodou o mundo, era um cidadão do mundo. Um jogador que é mais camisa 10, é mais um cara para fazer essa ligação meio campo e ataque. Um meia armador, digamos assim. Não é bem armador, ele é um meia mais de ligação que também serve para definir jogadas, né? Foi uma contratação interessante de um estilo de jogador que o Sheffield United não tinha, né? É sempre bom você ter jogadores que possam fazer você mudar o seu esquema, né? Eu admiro muito esses trabalhos desses técnicos que conseguem alterar o estilo de jogo de acordo com as situações, né? Por isso que eu gosto tanto do Maurício Pochettino, por exemplo. Do Mourinho também, um técnico que tem essa característica. A gente pode destacar também outra contratação do Sheffield United, Luke Freeman, jogador que jogou pelo Queen's Park Rangers essa temporada na segunda divisão, o famoso winger inglês, né, que joga pelos lados, pode representar uma alternativa interessante para o lado esquerdo, né? Se a gente quer pensar no lado esquerdo, um jogador que também tem o drible. Enfim, o Queen's Park Rangers não foi tão bem nessa temporada, mas o Luke Freeman talvez tenha sido um dos principais jogadores desse elenco, né? Consegue subir para a primeira divisão inglesa com o Sheffield United. E você tem o Phil Jagielka, jogador de anos e anos de Everton, um bom zagueiro até, chegou inclusive a jogar na Copa do Mundo de 2014, né? Naquele momento em que o Everton ameaçava subir de patamar, ali mais ou menos o que o Tottenham fez, né, em 2014, 13, 14, 15, ali o Tottenham hoje é um time estabelecido para brigar por título de Premier League, jogar Champions League. O Everton não virou a chave, né? O Everton não chegou a ser esse time. O Jagielka estava naquele elenco que justamente ameaçava o 6º lugar, né, digamos assim, da Premier League. E foi um bom zagueiro, né? Tinha boa velocidade, um jogador que conseguia em diversos momentos acompanhar as corridas dos atacantes adversários. Tinha até boa saída de bola, era um zagueiro bem interessante. Eu gostava bastante do Jagielka, né? Viveu boas temporadas jogando com a camisa do Everton. Então, enfim, essas contratações, por mais que não sejam de tanto peso assim, né? O Jagielka retorna, né? Só voltando a falar um pouco do Jagielka rapidinho. Ele retorna, ele passa 12 anos no Everton, né? Ele é da base do Sheffield United e agora volta, né? De graça, né? O contrato com o Everton tinha acabado, não renovou e volta para ser uma alternativa de mais experiência ao trio de zaga bem consolidado, bem sólido, bem firme mesmo do Sheffield United. Então, assim, por mais que não sejam contratações tão badaladas do Sheffield United, a gente pode entender como um clube que busca, primeiro, não cair, né, na temporada 19-20, busca se permanecer na primeira divisão para essa temporada e para as próximas temporadas se consolidar como um time de primeira divisão, como por exemplo o Bournemouth fez, como o Newcastle, por exemplo, voltou, né, mas o Brighton, né, ao que tudo indica, o Brighton, assim, apesar de ter feito uma temporada passada muito ruim, 17-18 apresentou um futebol interessante em alguns momentos, e 18-19, né, apesar da demissão do Chris Hutton, né, o Graham Potter é o novo técnico. O técnico teve um ótimo trabalho também jogando no futebol sueco,
né? Foi um dos bons técnicos se a gente pensa em futebol sueco, uma das referências do futebol sueco nas últimas temporadas, é o técnico inglês. Não foi tão bem assim no Swansea, apesar de até ter tido uns bons momentos, chega para treinar o Brighton. É um outro time que aspira a se tornar um time de primeira divisão mesmo. E o Sheffield United também. Isso, na minha opinião, passa muito pela confirmação, né, renovação de contrato do Chris Wilder. Isso mostra que é um time que tem um norte, o time sabe o que quer e quer continuar o trabalho com o Chris Wilder, pautado numa solidez defensiva muito interessante e um trio de meio-campistas, né, com Mark Duffy, John Fleck e Oliver Norwich, que tem muita qualidade para ter essa bola nos pés, se mostraram muito bem, muita qualidade técnica para ter essa bola nos pés e conseguir lançar os homens de frente, mas além disso consegue trazer jogadores que representam alternativas, que você vai precisar na Premier League. A Premier League é muito mais competitiva, né? Se você tem variações do seu esquema tático, né, você consegue confundir os adversários e ser mais competitivo. Então você pode tentar fazer um 3-4-1-2, tendo Ravel Morrison atrás de uma dupla de ataque. Se você quiser ter um cara de mais velocidade para dar mais intensidade ao seu ataque, você pode trocar o Billy Sharp pelo Luis Musset. Se você quiser, talvez ser ainda mais ousado, num jogo que você vai querer mais sair contra-ataque, você pode ter um 3-4-3 com o Luke Freeman pelo lado esquerdo, o Musset no comando de ataque. Eu não sei, talvez colocar o Dave McGoldrick pelo lado direito, ou até botar o Mark Duffy, que como eu falei é um winger, mas que cresceu jogando como um meio campista pela direita no Sheffield United. Você pode colocar ele como um ponta pela direita, você ganha intensidade, se você quiser sair no contra-ataque, por exemplo. Você tem alternativas, o Sheffield United tem alternativas, e Chris Wilder se mostrou um técnico competente, por mais que não saindo muito de um esquema, com essas novas peças ele pode ter condição de encontrar vários esquemas de jogo para ser competitivo numa liga que está bem acima da Championship, né? O Sheffield United vai ter muitas dificuldades, mas está se reforçando bem para conseguir ser competitivo e ter alternativas de jogo numa liga que realmente eles não vão ter descanso, né? A Premier League é muito competitiva, mas o Sheffield United, ao meu ver, se mostra, parece estar se preparando para esse desafio que eles há muito tempo não enfrentam, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.